Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Assim espero. Meus irmãos, obrigado pelas novas inscrições. Que Deus abençoe cada um nessa terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. Que continue nos dando uma semana ótima com as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a misericórdia de Deus e a unção do Espírito Santo de Deus, né, meus irmãos? Hoje estou aí de novo. Quero agradecer primeiramente a Deus, logicamente, por todas essas bênçãos e a bênção de ter o meu canal com pessoas maravilhosas que estão aí me vendo, me dando o apoio, se inscrevendo no meu canal, curtindo meus vídeos, comentando, e cada vez a família vem aumentando, meus irmãos. Então, venham participar de alguma maneira, nem que seja com a sua inscrição, que me ajuda muito, e eu agradeço, né, de todo o meu coração, é um prazer, uma honra. E hoje, novamente, né, meus irmãos, nessa terça-feira de manhã, vou trazer a parte 2 do vídeo da maior corporação dos Estados Unidos, que é o Federal Reserve, tomada aí por essas forças ocultas e também por um partido Illuminati totalmente voltado à riqueza e à prosperidade deles mesmos, enclausurando o mundo numa bolha sistemática de um sistema e esquema de Ponzi mundial que afeta todo e qualquer ser humano vinculado ao sistema bancário, né, meus irmãos? E para comprovar, eu trago aqui argumentos fortíssimos e parte da história que não é contada nas escolas, né, mas sim no canal Danilo Sérgio, com a minha pessoa propriamente dita aqui, né, meus irmãos? Para alegria de muitos e tristeza de alguns, né? Espero que cada vez menos. E, meus irmãos, dando continuidade na história de ontem, hoje com a parte 2, vamos ver o que a história nos diz sobre essa instituição e corporação. Corporações privadas do Federal Reserve podem ser processadas. O Federal Reserve Bank de Nova York é uma empresa privada que opera em uma franquia concedida pelo Conselho de Governadores do Federal Reserve. Tem autoridade legal para processar e também ser processado. O Conselho de Governadores do Federal Reserve é uma corporação privada de propriedade de revendedores primários selecionados. Ela opera como uma empresa contratada pelo governo dos Estados Unidos que assumiu o aspecto da Agência Federal dos Estados Unidos. Tem autoridade legal para processar e ser processada. 21 revendedores principais possuem a empresa privada que é chamada de Conselho de Governadores do Federal Reserve. Estes distribuidores principais incluem Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Credit Suisse Securities nos Estados Unidos, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs, HSBC Securities nos Estados Unidos, JP Morgan Securities, Morgan Stanley, RBS Securities e UBS Securities. A lista completa dos principais revendedores que possuem a empresa privada chamada de Conselho de Governadores pode ser vista na internet. Cada revendedor principal violou o False Claims Act ao receber e ocultar o lucro das operações do Federal Reserve. O Conselho de Governadores do Federal Reserve tem o controle administrativo e a autoridade regulatória sobre cada Federal Reserve Bank. O Conselho de Governadores do Federal Reserve tem a responsabilidade legal de auditar e relatar a um Congresso um relatório completo anual do sistema do Federal Reserve. Uma violação sistemática da Lei Charter da legislação do Federal Reserve por qualquer Federal Reserve Bank que não seja corrigida ou relatada ao Congresso torna esse banco uma entidade que conspira para cometer uma violação da lei de reivindicações falsas. Uma prática ilegal por qualquer funcionário ou entidade do governo dos Estados Unidos nega qualquer reivindicação de imunidade soberana. O Conselho de Governadores do FID mantém o disfarce de uma agência federal dos Estados Unidos. Na verdade, o Conselho de Governadores do Federal Reserve opera como um contratante do governo dos Estados Unidos. Não tem nenhuma reivindicação legal de imunidade soberana. O Conselho do FID e de Governadores está sujeito a um processo judicial como superior réu e como parte indispensável para qualquer operação sistêmica ilícita de qualquer banco do Federal Reserve.
O Conselho de Governadores do FID é uma empresa privada secretamente propriedade de alguns negociantes principais. Sua lealdade primária é para com seus proprietários, uma agência governamental dos Estados Unidos. Ao contrário, é estabelecida para o benefício da sociedade, uma agência governamental dos Estados Unidos, estabelecida para o benefício de uma empresa corporativa em violação de seu estatuto de criação, é uma nulidade legal. É nulo desde seu início e nega qualquer reivindicação de imunidade soberana. A regra federal de procedimento 19 autoriza a junção dos proprietários do Conselho de Governadores do Federal Reserve como partes indispensáveis e destinatários de fundos roubados. O Federal Reserve Bank de Nova York e o Conselho de Governadores do FID foram criados por legislação em 1913, que foi formulada em uma reunião clandestina de Wall Street e banqueiros europeus isolados na ilha de Jekyll. A nova estrutura econômica estabelecida naquela legislação de 1913 foi modelada em sistemas europeus históricos que criaram vários governantes financistas, mas deixaram as nações envolvidas em ruína financeira, com os motins generalizados, confiscos de propriedades e danos físicos aos perpetradores. O modelo, portanto, esconde os perpetradores. A propriedade do Conselho de Governadores do Federal Reserve foi alegada por vários autores, mas os pedidos de verificação de propriedade nos termos da Lei de Liberdade de Informação são bloqueados por informativos para sites. A propriedade do Conselho de Governadores do FID não é uma questão de registro público. Uma vez que a trilha de dinheiro leva aos distribuidores principais, cada membro desse grupo nomeado é proprietário do Conselho de Governadores do Federal Reserve. As solicitações da Lei de Liberdade de Informação para as identidades dos responsáveis pela compilação das listas selecionadas e a lista original de 1913 enviadas para a nomeação do governo dos Estados Unidos como oficiais do Federal Reserve são rejeitadas. Essas partes são os proprietários dos conselhos de governadores. O controle de supervisão e regulamentação de todos os bancos do Federal Reserve está investindo no Conselho de Governadores do FID. Os bancos do Federal Reserve são franquias controladas pelo Conselho de Governantes e os bancos de reserva federal operam como empresas privadas. Bom, meus irmãos, essa é a parte 2 de declarando e definhando a estrutura do FID e como ele surgiu na época de 1913 a fim de respaldar toda a humanidade em dívida, logicamente proposta aí foi a Primeira Guerra Mundial, depois foi a Segunda Guerra Mundial, onde ele tomou mais força ainda, pois viu que intitular apenas uma guerra não era o bastante, então os Illuminatis causaram a Segunda Guerra Mundial, né, propriamente dito aí com a Alemanha e outros personagens da história aos quais nós sabemos, né? E foi nessa época que intitulou-se aí junto também foi criado o FMI, né, em parceria, né? Então todos esses órgãos eles têm uma certa ligação. O Federal Reserve Bank ele tem conselhos de governadores, então ele é uma instituição fortíssima e dificílima de se dissolver, pois tem que dissolver membro por membro desta tal cabala negra e escura e Illuminatus e todo o cartel bancário de bandidos bancários, né, e meliantes bancários que tentam manipular e confiscar fundos, que também confiscaram fundos do senhor Neil Kennan, este humanitário que preza pela libertação das contas de garantia global. Então esse órgão, meus irmãos, ele como eu digo a vocês, ele é um órgão extremamente corrupto e extremamente anticonstitucional, né? Bom, meus irmãos, por hoje a parte 2 é essa aí. Amanhã eu vou trazer a parte 3, meus irmãos, que é onde o objetivo do sistema do Federal Reserve é desviar todo o lucro oculto, onde poderemos observar mais manipulações voltadas ao Federal Reserve quanto a quantias generosas humanitárias que estão presas por conta de suas articulações através de seu Conselho de Governadores, né, meus irmãos? E eu estarei aqui dando continuidade amanhã cedo às 9 da manhã também, para vocês poderem observar a parte 3 dessa história, né? Meus irmãos, mais tarde eu venho aqui com novas informações acerca do Global Currency Reset e reavaliação das moedas,
políticas e as posições mundiais sobre as tais operações globais, né, e todo esse aparato, né, estamos vendo aí posições críticas e iminentes da internet, possíveis quedas, né, e tudo que aconteceram ontem, né, meus irmãos. Então vejam que até ciberneticamente as situações estão culminando para acontecimentos dos quais até mesmo as pessoas que relutam, que lutam contra, que acham que isso é mentira, que acham que nós somos lunáticos ou outras coisas, estão começando agora a se inclinar nesse processo e verificar o que acontece com o mundo. Um pouco de leitura e conhecimento não faz mal para ninguém. Vai verificar e concatenar também as informações que eu estou trazendo, vai ver que eu estou par a par com os acontecimentos globais, pelo menos nesse meio, né, meus irmãos, e possibilitando assim um real posicionamento e um posicionamento confortável para todas as pessoas que estão nesse processo. Muito obrigado, meus irmãos. Se você gosta do meu conteúdo, tem alguma empatia comigo, com o conteúdo que eu trago, com as coisas que eu falo e abordo no meu canal, não deixe de participar com a sua inscrição, com o seu like e com o seu comentário. É um enorme prazer, uma enorme satisfação estar em conexão com pessoas maravilhosas que estão vindo aí meu WhatsApp, ao meu e-mail e a todas as minhas redes, né, meus irmãos? Fiquem com Deus, muito obrigado por tudo, possibilitem que eu continue com meu sonho vivo e vocês ajudam e fazem isso de maneira espetacular, se inscrevendo no meu canal e compartilhando meu conteúdo, né, meus irmãos? Eu só tenho a agradecer a Deus primeiramente e a cada um de vocês por isso. Fiquem com Deus, mais tarde eu volto. Um beijo do seu comandante intergaláctico e interestelar Danilo Sérgio ao infinito e além! E sempre além, meus irmãos. Até mais tarde. Fiquem com Deus. Boa terça. Tchau, tchau.